Agora, pela rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Graças a Deus, como é que vocês estão? Espero que muito bem. Temos tido um tempo muito proveitoso juntos, de aprendizado da Palavra de Deus, e creio que Deus tem muito mais para nós, segundo a sua bondade. Mande sua mensagem de pedido de oração. Eu tenho orado a Deus por todos vocês que me ouvem diariamente, e é um grande prazer tê-los comigo de segunda a sexta-feira. Meu nome é Miqueias Alves e meu WhatsApp para você fazer a sua participação é 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Minhas redes sociais são no Facebook é Miqueias Alves, no Instagram é @Miqueias Alves de Souza Cruz e no meu canal de YouTube é Miqueias Alves. Eu também sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém. Nossa congregação fica situada na Avenida Abel Correia Guimarães, 1332, Vila Rica, Pindamonhangaba, São Paulo. Para quem é de Pinda, é na Rua do Senai. Nossos cultos têm acontecido todos os domingos, terças e quintas. Domingo temos 2 horários, às 9 horas da manhã, nosso EBD, e às 18h30, o nosso culto público ao Senhor. E às terças e quintas, a partir das 19 horas. E todos vocês são os meus convidados. Vá lá adorar ao Senhor, ouvir a palavra de Deus. Eu creio que Deus tem algo a tratar comigo e com você também. Senhor meu Deus, a Ti clamamos nessa noite por Tua presença, por Teu cuidado, por Tua graça. Pai, alcança esse que está ouvindo esse programa de rádio, salva. Se estiver enfermo, cura agora em nome de Jesus. Abre as portas que estiverem fechadas, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Dr. Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E, atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875
ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Agradecemos aqui também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo és minha canção. Rei do meu coração. Muito bem, meus irmãos, hoje sexta-feira, dia 18/6/2021, estamos aí prontos a iniciar o final de semana. Amanhã eu estarei ministrando a palavra de Deus na Assembleia de Deus, Ministério Belém, no bairro do Jardim Regina, em Pindamonhangaba. Se você é da região aí do Jardim Regina, procure aí no seu bairro a igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, nessa localidade aí. Não sei o endereço da igreja ainda, mas eu estarei ministrando a palavra de Deus aí. E no domingo, a partir das 9 horas da manhã, na Assembleia de Deus Ministério Belém, no bairro do Vila Rica, na congregação a qual eu congrego, eu estarei dando a aula da Escola Bíblica Dominical. Se você é de Pindamonhangaba, você pode participar também conosco. Lá é a Avenida Abel Correia Guimarães, 1332, Vila Rica, Pindamonhangaba, São Paulo. Quem está na superintendência lá, meu amigo irmão Cláudio, também aqui um dos patrocinadores do nosso programa, e tem nos dado essa oportunidade de dar as aulas da escola dominical. Por conta da pandemia, estamos fazendo classe única. Isso tem sido proveitoso, tem sido abençoador. Se você desejar ir lá participar com a gente, as portas estão abertas. Mas hoje eu quero dar continuidade à mensagem que eu iniciei ontem, que tem por título Bênção de Deus sim, Deus da bênção não. Bênção de Deus sim, Deus da bênção não. E essa mensagem está embasada em 1 Reis, capítulo 14, e os versículos de número 1 a 18, em que nos fala de um episódio que aconteceu na vida do rei Jeroboão, que foi o primeiro rei de Israel, do Reino Norte. Lembrando o que eu havia falado aqui ontem, que em 931, após a morte do rei Salomão, por profecia, por vontade divina e por consequência dos pecados de Salomão, Deus disse que iria dividir o reino de Israel em duas partes. E nisso, Roboão, que era filho de Salomão, ficou com o reino sul, que nós também chamamos de reino de Judá, e Jeroboão, que era um dos oficiais, um dos administradores do reino de Salomão, ficou com o reino norte, que nós chamamos também de reino de Israel. E a verdade é o seguinte: Jeroboão, que recebeu da parte de Deus essa missão de ser rei do reino norte, fez tudo aquilo que Deus obviamente não desejava, não queria. E isso foi trazendo, acumulando uma série de erros e pecados sobre a casa, sobre o trono de Jeroboão. De modo que, quando você vai ler a história dos reis de Israel, que compreende aí 19 reis, toda a sua história até o fim, aí em 722 a.C., quando
o povo de Israel será levado a cativeiro pela Síria e assim será destruído, nunca mais será restaurado. Quando se levantava um rei mau, sempre você vai encontrar a seguinte conotação: este seguiu os mesmos pecados da casa de Jeroboão, mostrando que, evidenciando que Jeroboão ele foi um exemplo muito negativo para a história do povo de Israel, de modo que isso se perpetuou na história. Quando se falava de reis maus, se assemelhava ao rei Jeroboão. E aí ontem nós vimos o problema que se encontra no capítulo 14, verso 1, em que diz: naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. E aí nós fizemos aqui algumas aplicações, porque na verdade Deus poupou a vida de Abias. Embora Abias tenha adoecido e tenha morrido, a morte de Abias não era por consequência do pecado da casa de Jeroboão ainda. Isso só foi acontecer após a morte de Jeroboão, quando Deus trouxe juízo à casa de Jeroboão por meio do reinado de Nadab e seus irmãos, quando Baasa toma o trono de Israel e mata todos os descendentes da casa de Jeroboão. No caso aqui, Abias morreu antes desse juízo da parte de Deus sobre a casa de Jeroboão, porque Abias era o crente, era o salvo. E Deus estava poupando Abias do juízo que viria sobre a sua casa. E aí eu disse ontem e digo aqui novamente hoje: a morte não é o pior que pode nos acontecer. A morte só é o pior que pode nos acontecer quando morremos sem salvação. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado nesses últimos dias, porque muitas pessoas estão morrendo. A pergunta é: estão morrendo salvas ou não? Porque a morte não é o pior que pode acontecer ao ser humano, mas sim se ele morre sem Jesus, se ele morre sem salvação. Aí sim é o pior que pode acontecer à sua história. Mas o texto continua, a história continua. E em 1 Reis capítulo 14, verso 2 e 3, nos fala sobre o plano de Jeroboão frente àquele problema. Observe só o que diz o texto. E disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aias, o qual falou de mim, que eu seria rei sobre este povo. E toma na tua mão 10 pães e bolos, e uma botija de mel, e vai a ele, e ele te declarará o que há de suceder a este menino. Jeroboão, como diria um de meus professores na faculdade, era ladino, era esperto, era ligeiro. Por quê? Porque para Jeroboão, como nós já vimos, o problema era a doença de seu filho e não o seu coração corrompido pelo pecado. E por isso ele tomou as devidas providências diante disso. Mas qual era a questão aqui? Por que Jeroboão não foi pessoalmente à casa do profeta Aias? O que Jeroboão temia? Será que ele temia o profeta não o receber? Ou será que a razão era porque ele já imaginava o discurso do profeta a ele? Ou melhor, porque ele já sabia que estava no erro e pensava que isso impediria que o profeta intercedesse em favor a ele e a seu filho? Você conhece pessoas assim? Elas precisam de um favor, mas tem medo de pedir o favor para a irmã ou o irmão cicrano, porque Deus pode revelar tudo de errado que elas estão fazendo. Você conhece pessoas que querem o favor de Deus, mas não o Deus do favor?
você a chama para ir ao culto e elas não vão com medo do que possa acontecer lá, que a humilhe ou a exponha. Elas até querem ser levadas, elas até querem que os seus pedidos de oração sejam levados para a igreja. Mas elas mesmas não têm coragem de ir lá, pedirem por si mesmas essa oração, esse favor divino. Por que isso acontece com tanta frequência? Porque as pessoas querem o milagre. As pessoas querem a provisão. As pessoas querem a porta aberta, a resposta de Deus. Mas não querem compromisso. Não querem santidade. Não querem vida com Deus. Não querem renúncia ao pecado. Elas enxergam Deus como um ídolo e não como todo-poderoso. Elas querem a bênção de Deus, mas não querem o Deus da bênção. Jeroboão sabia quem ele era. Jeroboão sabia que ele só havia chegado até aquela posição porque Deus o havia colocado ali. Porque Deus o havia colocado ali. Ou seja, que aquilo que o profeta Aias havia profetizado um dia sobre a sua vida era verdade. Só que agora Jeroboão também sabia que ele estava muito longe da vontade de Deus para a sua vida. Jeroboão recebeu de Deus 3 profecias. A primeira, que ele seria rei sobre Israel, em 1 Reis, capítulo 11, versos 26 a 40, pelo próprio profeta Aias. A segunda, que um dia nasceria um rei, no reino de Judá, que consertaria o altar que ele estava profanando. Isso lá em 1 Reis, capítulo 13, versículos de número 1 a 32, por um profeta de Judá sem identificação. E a terceira, que ele perderia o seu trono e todos os seus descendentes iriam morrer. Isso é exatamente nesse texto em que estamos expondo, só que mais para frente, também pelo profeta Aias. Ou seja, Jeroboão sabia exatamente a vontade de Deus para a sua vida, mas ele não queria mudar. Ele não queria se arrepender. Ele queria continuar sendo abençoado por Deus sem tê-lo como seu Senhor. Esse é o pecado da nossa geração. A conveniência. O evangelho tem sido barateado. E por causa disso as pessoas acham que podem continuar vivendo em sua vida de pecado desde que elas continuem sendo abençoadas. A regra dessa geração é o pragmatismo. É o que funciona. É comum hoje em dia a mandinga gospel. O que é isso? São as campanhas e mais campanhas. Tudo é campanha hoje em dia. Porque a bênção não está no Deus da bênção, mas na bênção de Deus. Faz-se campanha como que querendo constranger a Deus a os abençoar. Não é assim que as coisas funcionam. Deus não é um ídolo. Ele é o soberano. O próprio Jesus nos ensinou a orar como? Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Como nós reconheceremos? Quando nós reconheceremos quem Deus é? Quando nós reconhecemos quem Deus é e nos humilhamos diante a sua santidade, que Ele age com favor e graça por nós, fazendo aquilo que é o melhor para nossas vidas.
Mas para por aí não. Porque tem também os revelamentos. As revelações e mais revelações. Porque hoje em dia os profetas só profetizam bênçãos. Os profetas hoje não são como os profetas de antigamente. A pessoa está no pecado, no engano, vivendo uma vida como se Deus não existisse. E aí os profetas de hoje fazem o quê? Profetizam bênção. Ó, minha querida, Deus vai dar vitória para você no seu casamento. E aí a gente vai investigar. E a própria fulana que é o problema do casamento dela. Ó, meu querido, Deus vai fazer justiça na sua causa. Mas aí a gente vai averiguar. E foi ele o próprio causador do problema. Que profecias são essas? Que profetas são esses? Foram alguns que ligam no disque profecia. Você quer me matar do coração? É isso. Gente brincando com o dom do Espírito Santo que é tão sério. Profetas nas Escrituras morreram por profetizarem a verdade da palavra de Deus. E hoje em dia existem alguns palhaços brincando com as coisas de Deus. Ao invés de serem usados pelo Espírito Santo, estão usando o Espírito Santo para suas chocarrices. Ai desses nos últimos dias, porque nada vai ficar sem prestação de contas. As coisas de Deus são coisas sérias. Mas voltando à narrativa bíblica, o que Jeroboão fez? Mandou a mulher dele ir no lugar dele, à casa do profeta. E não apenas isso, mas disfarçada. Isso é o que é mais inacreditável em Jeroboão. Ele já sabia que o profeta Ahias era homem de Deus. E mesmo assim quis enganar o profeta fazendo sua mulher ir até ele disfarçada. São tantos os erros de Jeroboão que fica até difícil de se pontuar numa só mensagem. Jeroboão já estava errado e agora a sua esposa entra no erro também. Ou melhor, não só era mais a sua esposa, mas também o que? A sua cúmplice. Eu acho curioso isso porque ela aceita. Ela aceita ser conivente com o erro do marido. Ela em momento algum confrontou seu marido, pelo contrário, ela vestiu a fantasia e foi fazer aquilo que o marido queria. Ou seja, Jeroboão estava pecando e ela, ao aceitar isso, estava pecando também. Será que não existe mulheres de Jeroboão nos nossos dias? Que ao invés de confrontarem o pecado de seus maridos, tornam-se coniventes com eles? É muito sério tudo isso. Uma geração impregnada, famílias inteiras impregnadas com o pecado de um dos casais. Casamentos destruídos, por quê? Porque alguém se calou. Porque alguém aceitou o pecado no outro, não confrontou, se submeteu. E aí a família inteira está padecendo por causa disso. É tempo de arrependimento. É tempo de mudança de vida. Deus está me chamando e te chamando hoje para o arrependimento, para a mudança de vida. Essa é a minha oração para você nessa noite. Que você se arrependa daquilo que está errado e coloque em ordem a tua casa, senão morrerás e não viverás. Que Deus tenha misericórdia de nós. Deus abençoe vocês. E até semana que vem, se Deus assim nos permitir.